meninos, meninas. Vamos lá, terceiro ano, 1301, 1302. Vamos lá. Mais uma relação, né? Agora uma relação métrica num triângulo qualquer. É onde nós usamos a lei dos senos e a lei dos cossenos, tá? Bom, qualquer porque em relação ao triângulo e retângulo, nós temos o teorema de Pitágoras, né? Nós temos aquelas relações métricas todas da projeção dos catetos, da altura, hipotenusa, não é isso? E nós temos aqui, nós falamos de outros tipos de triângulos, o obtusângulo, o acutângulo, tá? Então, a lei dos senos, vamos lá. Então, é só você montar a proporção, né? A razão, no caso do ângulo oposto ao lado oposto ao ângulo, um dos três ângulos, tudo isso lembrando que é igual a 2R, né? 2 vezes o raio, porque está escrito na circunferência, né? E lá na página 679 a gente vê os exemplos, tá? Então eu botei aqui um exemplo seguinte. Eu quero calcular esse lado aqui, que eu chamei de x, que está oposto ao ângulo de 30 graus, tá? E esse 8 aqui, que está oposto ao ângulo que eu não teria aqui, que eu não tenho. Bom, como aqui é 105, 105 com 30, 135. Para chegar a 180, 45. Então, por isso que eu botei 45 aqui. Aí você tem o lado oposto ao ângulo, então vai ficar x sobre o seno de 30 e 8 sobre o seno de 45. Você vai multiplicar, substituir, né, o seno de 30, que é 1 meio, de 45 raiz de 2 sobre 2. Pode cortar os denominadores, fica mais fácil, e multiplica cruzado. Raiz de 2x igual a 8, 8 sobre raiz de 2, racionaliza, 8 raiz de 2 sobre 2, que dá 4 raiz de 2. Beleza? E também, se você quiser, você tem aqui, por exemplo, um triângulo escrito em uma circunferência de raio R, que eu chamei de raio R, né? Se esse triângulo tem um ângulo medindo 60 graus, determinar o lado oposto a esse ângulo. Então, a fórmula é o lado oposto, o seno do ângulo que está aqui, tudo isso é igual a 2R. Desculpa, como eu falei na fórmula, é igual a 2R. Então, seno de 60 raiz de 3 sobre 2, coloca 1, multiplica cruzado. Aqui eu lembrando que eu cortei aqui, ó, cortei o 2 do que é numerador e o 2 denominador. Aí ficou x igual a raiz de 3R. Viu? A gente tem que só tomar cuidado com algumas observações que a gente vai precisar para usar, tá? Por exemplo, seno de 150, nós aprendemos no ciclo trigonométrico, tá? Que o seno no segundo quadrante ele é positivo. Tá? E todos os arcos que estão no segundo quadrante têm que ser reduzidos ao primeiro, fazendo a seguinte continha, 180 menos o ângulo. Então, 180 menos 130, 150 dá 30. Então, significa que 150 tem a mesma posição do arco de 30, que é 1 sobre 2. Tá? Isso acontece para todos eles que estão no segundo quadrante. 135, né, que dá 180 menos 135, 45. 120, 180 menos 120, 60. Sempre reduzindo ao primeiro quadrante, que é 30, 45, 60. Quando se tratar do cosseno, a gente faz a mesma continha, só que a única diferença é que quando for cosseno, que a gente vai trabalhar lá na lei dos cossenos, daqui a pouco ali, na próxima folha, o valor dele é negativo, porque o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo, tá? Então a gente faz todas as continhas, a gente faz 180 menos o ângulo. Só o cosseno que a resposta é negativo. Então vamos ver lá. Lei dos cossenos. Lembrando que a lei do cosseno é o seguinte, o ângulo ele fica sempre oposto ao lado, né? Só que também vamos lembrar que ele não é retângulo, porque se ele for retângulo a gente usa o teorema de Pitágoras, tá? Então, para outros tipos de triângulo, que é a forma parecida, o triângulo teorema de Pitágoras, menos 2 vezes o B e o C, que são os lados que estão adjacentes ao ângulo, vezes o cosseno do ângulo em questão. Então, como é que eu quero achar o valor do x? Tá? Então, eu sei que é a lei dos cossenos, né? Porque tem a diferença da lei do seno pelo cosseno. Dá para a gente descobrir qual é a diferença. Então, eu tenho o seguinte. Primeiro, eu vou calcular quanto que é o cosseno de 120, que é 180 menos 120, que dá 60. Então, é o mesmo cosseno de 60, que é meio. Como ser cosseno, ele é negativo, menos meio.
Aí então eu uso a fórmula. A é oposto aqui, tudo que está oposto ao ângulo é o A. Então, no caso, é o x, 4 e o 6, não precisa estar na ordem, menos 2 vezes o B e o C, que é o 4 e 6, vezes cosseno de menos meio. 16, 36, menos com menos dá mais, e esse 2 eu cortei com esse. 4 vezes 6, 24. Somei tudo, 76. Tira a raiz quadrada de 76, não tem exato, fatorei. 2 raiz quadrada de 19. Tá? E também tem a natureza dos triângulos, né? Para nós sabermos que tipo de triângulo ele é. Já sabemos que quando ele é igual, é o teorema de Pitágoras, né? Que é retângulo. Quando descobrimos que o valor maior destacado é menor do que a soma dos outros, ao quadrado, ele é um arcotângulo, e quando ele for maior, ele é um obtusângulo. Então eu tenho um triângulo de lado 6, 9 e 11. Tá? Vamos descobrir que tipo de triângulo ele é, qual a natureza dele. Então eu pego a medida maior, que é o 11, levo ao quadrado, pego as outras duas medidas, também levo ao quadrado. Somando. Está 121, 36, 41, 117. Então 121 é maior que 117. Então eu posso observar que ele é um obtusângulo. Beleza? Então é só isso aí mesmo. Tá? Então nós temos exercícios conceituais da 681, está aqui, e os contextualizados, são esses anotados aqui. Na próxima aula nós faremos esses aí, beleza? Um grande abraço a todos, beijo a todos.